Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu nome é Erika, tenho 25 anos. Aquela cabana pertencia ao tio do meu amigo Nate, um cara recluso que vivia isolado no interior de Ohio. Nate só o encontrara algumas vezes, principalmente em reuniões de família, onde o cara era reservado e cheirava a óleo de arma. Aparentemente, ele só usava a cabana para caçar, e mesmo isso estava se tornando raro. Então, quando Nate disse que poderíamos usá-la por um fim de semana prolongado, não fiz muitas perguntas. Eu estava morta de cansaço. Tinha acabado de sair de 4 turnos noturnos consecutivos naquele posto de gasolina na Rota 55. Do tipo em que o tempo não parece real e os clientes falam com você como se fosse um robô. Eu precisava me desconectar, mesmo que isso significasse dividir um barraco mofado no meio do nada. Era para sermos nós 4. Eu, Nate, nossa amiga Clara e o namorado dela, Ryan. Mas as coisas nunca saem como planejado. Clara teve que cobrir o turno de alguém no sábado. Então, Nate e eu acabamos indo primeiro. Eles disseram que viriam na manhã seguinte, quando Clara saísse do trabalho. Parecia simples o suficiente. O carro de Nate, um velho Corolla com portas desencontradas e uma suspensão que rangia como se tivesse artrite, nos levou para fora da rodovia, perto de uma cidade chamada Silver Grove. Depois disso, a estrada se estreitou e se transformou em pistas sinuosas e sem acostamento, que pareciam desaparecer entre as árvores. Não havia iluminação pública, nem placas, apenas matas e mais matas. Então surgiu uma estrada de cascalho que parecia um desafio. Era estreita, irregular, e o tipo de caminho em que voltar não era realmente uma opção. Galhos batiam no para-brisa e raspavam as laterais do carro como se estivessem tentando arrancar a tinta. Nate continuava dizendo, estamos quase lá, naquele tom meio esperançoso, meio irritado. Ele parecia alguém que se arrependera de ter se voluntariado para o lugar, mas que não podia voltar atrás. Finalmente chegamos a uma clareira. A cabana ficava na beirada, cercada por pinheiros que pareciam ter crescido ao redor dela e decidido não deixá-la ir embora. Era uma daquelas cabanas antigas, de um andar, feitas de troncos escurecidos, talvez pelo tempo, talvez só pela idade. A varanda afundava no meio, como se tivesse exausta. Havia uma janela frontal, uma chaminé de tijolo torta e uma porta, que parecia não ser trancada há décadas. Lá dentro o piso de madeira rangia e os móveis cheiravam a poeira e naftalina. Alguns chifres estavam pregados nas paredes e havia uma antiga lamparina de querosene sobre uma mesa que parecia ter sobrevivido a pelo menos 2 incêndios domésticos. A cozinha tinha uma torneira velha com bomba manual e Nate me avisou que não havia água encanada, a menos que eu estivesse disposta a lutar com ela. O gerador ficava atrás de um galpão nos fundos, daqueles que funcionam com corda e fazem um barulho parecido com o de um cortador de grama morrendo. Nate precisou de 6 tentativas para fazê-lo funcionar. Sem Wi-Fi, sem serviço. Às vezes Nate conseguia ver uma barra piscando se ficasse completamente parado no meio da entrada de cascalho, com o braço estendido como um para-raios. Só nós, a natureza e um monte de urina de esquilo, disse ele, jogando sua mochila em um sofá afundado, que levantou uma nuvem de poeira. Descarregamos nossos suprimentos, que, pensando bem, não foram bem pensados. Um monte de chile enlatado, comida congelada que não conseguiríamos cozinhar, 2 pacotes de 24 latas de cerveja barata e uma pilha de fitas VHS que Nate encontrou na garagem do pai. Ele também trouxe um videocassete,
junto com uma pequena TV que pesava mais do que parecia. Organizamos nossos lugares para dormir. Nate ficou com o quarto e eu com o sofá. Bebemos algumas cervejas e assistimos ao começo de um filme horrível de Kung Fu antes de cochilarmos. Acordei por volta das 3h13 da manhã. Sei que horas eram porque eu uso um relógio Cássio barato e rachado que ainda brilha se você bater nele. O gerador havia parado de funcionar e estava tão silencioso que meus ouvidos pareciam entupidos de algodão. Então eu ouvi 3 batidas. Não na porta, mas na parede. Não parecia madeira batendo em madeira, nem um animal. Apenas aqueles baques deliberados e surdos. Fiquei parada, o corpo todo tenso. Nate ainda roncava no outro quarto. Esperei, respirando pelo nariz para não fazer barulho. Depois, outra batida, o mesmo som, a mesma parede. E depois, silêncio. Não dormi mais. O sol demorou uma eternidade para nascer. Quando isso aconteceu, tudo estava embaçado. As janelas pareciam congeladas, mas não de frio, de umidade, como se algo tivesse soprado nelas. Saí para os fundos, tentando clarear a mente, e notei uma trilha atrás da cabana. Não era exatamente um caminho, mas uma abertura entre as árvores coberta de folhas marrons e mal larga o suficiente para uma pessoa passar. Ela descia por uma ladeira e desaparecia rapidamente. Quando Nate acordou, perguntei se ele sabia da trilha. Ele piscou como se eu estivesse falando outra língua. Não faço ideia, disse. Talvez seja para caça. Meu tio não explicou nada, só disse que poderíamos usar o lugar. Por volta do meio-dia, Clara mandou uma mensagem dizendo que estavam se preparando para sair. Disseram que chegariam em algumas horas. Essa foi a última coisa que ouvimos deles. No início da noite, começamos a ficar ansiosos. Nate subiu no telhado com o celular, balançando-o como se estivesse tentando captar um sinal no ar. Eu disse a ele para não se estressar. Talvez eles tivessem se perdido ou ficado presos no trânsito. Ele abriu outra cerveja e não falou muito. Tentei ler, mas não conseguia parar de olhar para as árvores. Havia algo nelas que nos fazia sentir observados, como se soubessem que estávamos ali. Por volta das 23 horas, o gerador parou de funcionar novamente. Imaginei que Nate cuidaria disso, mas então ouvi a porta dos fundos se abrindo e depois fechando. Sentei-me ereta. Nate, chamei. Nada. Peguei a lanterna da mesa e verifiquei o quarto dele. Vazio. Os lençóis estavam amassados, mas não havia sinal dele. Atravessei a cozinha e abri a porta dos fundos lentamente. A clareira estava quase totalmente escura, com luar suficiente para ver os contornos. Apontei a lanterna para as árvores e... alguém se escondeu atrás de um tronco. Minha respiração parou. Literalmente parou. A lanterna piscou e enfraqueceu por um segundo. Engoli em seco e sussurrei. Olá? Como se isso fosse fazer alguma coisa. Nenhuma resposta. Voltei para a cozinha e tranquei a porta. Cada trinco, cada fechadura. 10 minutos depois, a porta da frente se escancarou e Nate entrou cambaleando, encharcado de suor e respirando como se tivesse corrido 8 quilômetros. Você foi lá? Perguntei, mesmo já sabendo. Fui. Ele ofegou. Vi algo se mexendo. Achei que fosse a Clara. Eu segui. Você não me ouviu gritando? Ele apenas balançou a cabeça. Não fui muito longe. Fiquei perto da borda. Mas eu vi. Quem, ou o que quer que fosse, era menor que eu e se movia diferente, mais próximo do chão, de forma mais deliberada.
Discutimos isso em silêncio, como se as paredes estivessem ouvindo. Por fim, paramos de tentar entender e tentamos dormir. Na manhã seguinte, encontramos algo novo. 3 latas amarradas com fio vermelho, penduradas em um galho acima dos degraus dos fundos. Tilintavam levemente na brisa, como sinos de vento feitos por alguém que odiava a música. Nate olhou fixamente. Isso não estava aqui antes, né? Não respondi. Ele puxou as latas e jogou-as na fogueira, como se destruí-las fosse restaurar tudo. Às 20 horas, nenhum sinal de Clara ou Ryan. Nate subiu no telhado novamente, ainda sem sinal. Nós dois paramos de fingir que não estávamos com medo. À meia-noite, ele voltou. 5 batidas. Vieram do lado da cabana. Nós dois congelamos. Depois de uma pausa, mais 5. Desta vez, na porta dos fundos. Nate pegou o atiçador de fogo e ficou parado ali. Implorei para que ele não abrisse, mas ele abriu mesmo assim. Não havia nada lá. A clareira parecia vazia, até que eu visse. Dedos pálidos envolvendo o tronco de uma árvore na borda da clareira, magros, imóveis. Gritei. Nate bateu a porta. Não hesitamos depois disso. Jogamos tudo nas malas e entramos no carro. Quando saímos, os faróis iluminaram uma das árvores pelas quais já havíamos passado. Agora 5 latas pendiam de seus galhos, sem vento, mas ainda balançando. Cerca de 3 quilômetros depois, encontramos o carro de Clara. A porta do motorista estava totalmente aberta. Luzes apagadas. Ninguém lá dentro. Nate diminuiu a velocidade e eu gritei: "Continua dirigindo!" Parecia que ele queria parar, mas não parou. Não dissemos uma palavra durante o resto da viagem. Na manhã seguinte, os pais de Clara chamaram a polícia. Eles encontraram o carro. O telefone dela estava quebrado no banco. Não sei o que estava acontecendo lá fora, mas por enquanto, todas as portas do meu apartamento permanecem trancadas, mesmo quando eu estou em casa, mesmo no meio do dia. Em outubro de 2019, reservei uma viagem solo de fim de semana para uma cabana nos Apalaches. Eu estava praticamente sem energia. Meu trabalho naquela época estava me consumindo. Reuniões constantes, prazos que mudavam a cada dia. Um chefe que achava que equilíbrio entre vida pessoal e profissional significava dormir 6 horas em vez de 5. Eu não dormia a noite toda havia talvez um mês. 4 horas no máximo na maioria das noites. Eu morava em Knoxville, num apartamento minúsculo em cima de uma pizzaria. Ótima pizza. Lugar horrível para viver. Entre as motos de entrega, os bêbados gritando do lado de fora e o quartel de bombeiros literalmente do outro lado da rua, parecia que eu vivia dentro de um scanner da polícia. Eu só precisava desligar tudo. Sem telefones, sem sons da cidade, sem pessoas. Só alguns dias para dormir. Talvez ler um pouco, se meu cérebro conseguisse se concentrar por uma vez. Talvez uma caminhada, se eu ficasse entediado. Era isso. A cabana veio de Terry. Terry era o cara da contabilidade com quem eu tinha falado talvez 3 vezes. Super quieto, meio nervoso, sempre com fones de ouvido. Estávamos na sala de descanso um dia e eu devia estar parecendo um morto-vivo, porque, do nada, ele disse: "Você precisa de um lugar para desaparecer um pouco." Achei que ele estivesse brincando, mas ele rabiscou uma informação num post-it. Apenas um nome, um número de telefone e um nome de usuário do Venmo.
Nenhum endereço, nenhum site, nenhuma foto. Ele disse que pertencia a um amigo de um primo ou algo assim. Nenhum contrato. Era só enviar um depósito e dizer que era meu. Sim, parecia suspeito. Mesmo assim, enviei o dinheiro. Saí por volta da hora do almoço na sexta-feira. Foi uma viagem longa e sem incidentes. O GPS funcionou até a última hora e depois desistiu completamente. Foi quando tive que mudar para as instruções do Terry, que eram metade um mapa desenhado à mão, metade pontos de referência enigmáticos. Coisas como: passe pelo poste da cerca com a bota pregada nele e vire à direita quando vir a caixa de correio com chifres de alce. Lembro-me de ter rido no começo, mas parou de ser engraçado quando a estrada virou cascalho e começou a subir, como se estivesse desafiando meu Civic a morrer. O último trecho parecia um leito de rio seco. Pedras soltas, curvas estreitas, árvores se aglomerando. Meu carro bateu no fundo 2 vezes e eu tive que andar devagar só para não quebrar alguma coisa por baixo. Nenhuma placa, nenhuma luz, nenhuma pessoa. Apenas árvores, estrada e, ocasionalmente, um esquilo que parecia corajoso demais. Quando finalmente cheguei, a cabana não era o que eu imaginava. Ocupava um terreno menor. A varanda da frente inclinava-se fortemente para um lado. 2 janelas, ambas com madeira que parecia ter sido encharcada e seca uma dúzia de vezes. O teto afundava um pouco no meio, como se já tivesse desistido de tentar ficar em pé. Mas estava quieto. Nenhuma outra cabana, nenhum carro, nenhum zumbido de rodovias distantes. Não vi outro veículo em quase 1 hora. Também não havia sinal de celular. Apagão total. Fiquei ali por 1 minuto apenas ouvindo o nada. Foi estranhamente calmante. Lá dentro havia um quarto. Apenas uma cama enfiada em um canto. Uma cadeira velha que parecia ter visto décadas melhores. Uma cozinha compacta com uma geladeira do tamanho de uma mala. Um fogão a lenha e um armário. Uma porta na frente, outra atrás. Nenhuma delas tinha uma fechadura de verdade. Apenas um simples gancho de trava, como o que você veria em um banheiro. Sem tranca, sem corrente. O chão rangia a cada passo. O ar cheirava a madeira seca e talvez a algo mofado. Verifiquei a pia. A água funcionava, mas o gosto era como se você estivesse lambendo uma moeda. Sem termostato, sem aquecedor, apenas uma pilha de lenha úmida e uma caixa de fósforos. Tentei acender uma fogueira antes que escurecesse. A madeira lutou comigo o tempo todo. Obtive mais fumaça do que chamas na primeira meia hora. Meus olhos estavam ardendo e meu moletom ficou com cheiro de fogueira fracassada. Por fim, consegui calor suficiente para aliviar o frio. Comi o sanduíche que trouxe do posto de gasolina, li algumas páginas de um livro de bolso que carregava comigo havia 1 ano e desisti por volta das 20h30. O colchão era duro, mas não cheirava mal, o que foi uma vitória. O cobertor era quase tão grosso quanto uma camiseta, mas não me importei. Deixei as cortinas abertas porque não havia nenhuma luz externa com o que me preocupar, apenas árvores e estrelas. Eu não conseguia dormir, não porque estivesse com medo ou algo assim. Estava tudo quieto demais. Estou acostumado com ruído de fundo, sirenes, carros, vizinhos gritando sobre futebol americano. Lá fora, o silêncio tinha uma espécie de peso. Cada pequeno estalo ou movimento na floresta parecia pessoal, como se a casa estivesse reagindo a mim. Então comecei a ouvir um som de clique. Era suave, irregular, apenas clique, 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 como se alguém instalasse a língua suavemente atrás dos dentes. Imaginei que fosse um inseto ou talvez um daqueles sapos barulhentos que você ouve em documentários.
Enterrei a cabeça no cobertor e esperei. Um pouco depois das 2 da manhã, acordei com vontade de fazer xixi. Calcei meus sapatos, peguei a lanterna e saí. O frio me atingiu rapidamente. Eu podia senti-lo no maxilar. Fui até a árvore, fiz o que tinha de fazer, fechei o zíper, me virei e clique. Foi por pouco. Eu congelei. Desliguei a lanterna. Silêncio. Liguei-a novamente e examinei as árvores. Nada. Nenhum movimento, nenhum olho brilhante, nem mesmo uma brisa. Fiquei ali por 30 segundos inteiros antes de voltar para dentro. Tranquei a porta, me enfiei debaixo do cobertor e deixei a luz acesa. 10 minutos depois, ouvi novamente, mas dessa vez foi lá dentro, atrás de mim. Sentei-me lentamente, já com a lanterna na mão, e a virei na direção do som. Nada. Nada se moveu. Saí da cama e me joguei no chão, com o ouvido encostado nas tábuas. Nada. Então, um clique, mais suave, mas bem abaixo de mim. Como se alguém estivesse batendo suavemente na madeira por baixo. Sem arranhões, sem passos correndo, apenas cliques em um padrão. Há um espaço para rastejar embaixo da cabana. Eu tinha visto a escotilha pregada na frente quando cheguei, apenas uma tábua sobre um buraco. Fiquei acordado o resto da noite, com a lanterna em uma mão e meu canivete na outra, olhando para o chão como se algo pudesse passar por ali. Na manhã seguinte, me senti idiota. Meu cérebro estava destruído pela falta de sono. Provavelmente só estava ouvindo coisas. Saí e andei pelo perímetro só para provar a mim mesmo que não havia nada lá. Então, eu vi as pegadas. Não eram minhas. Não eram botas. Pés descalços, largos e redondos, com dedos que se estendiam muito mais do que deveriam. Nenhum salto, apenas marcas profundas na terra, como se algo tivesse andado descalço a noite toda, parando nas janelas, circulando a varanda. Eu deveria ter rido, mas não ri. Disse a mim mesmo que era um animal. Um guaxinim? Talvez um urso. Talvez um urso com problemas nas patas. Nem mencionei isso quando enviei uma mensagem para Terry, depois de subir uma serra para pegar sinal. Só perguntei se mais alguém tinha as chaves. Ele respondeu: "Não, só você." Passei o dia dentro de casa. Acendi o fogo, coloquei a faca na mesa, não tirei uma soneca, só esperei a noite cair. Naquela noite, bloqueei as 2 portas, prendi a cadeira sobre a trava da frente e empilei o refrigerador e a mala atrás. Dormi completamente vestido, deitado com a lanterna apontada para o chão. Por volta da 1 da manhã, começou de novo. Nenhum clique, nenhum passo, um sussurro. Veio debaixo do assoalho, bem debaixo da cama. Parei de respirar. Não era uma linguagem. Era um som fingindo ser uma linguagem, como alguém tentando imitar a fala, adivinhando o formato das palavras. Falsos começos, pausas nos lugares errados, repetições. O ritmo estava todo errado, mas a intenção estava lá. Então, algo se moveu bem abaixo de mim. Um som de arrasto, pele na madeira. Levantei-me lentamente, fui até o canto e me agachei com a faca. Não fez nenhum som. O sussurro desapareceu. Então algo gemeu, baixo, profundo, não humano, como alguém forçando o ar através de uma garganta que não foi feita para falar. Fiquei naquele canto até o sol nascer. Quando saí novamente, havia novas pegadas, mesma forma, mesma extensão. Elas circularam a cabana e pararam na porta dos fundos. Nenhuma impressão digital deixada.
Arrumei tudo em 5 minutos, joguei no porta-malas, não olhei no armário e não olhei para trás. Simplesmente corri pro carro, bati a porta e acelerei. A estrada estava meio congelada em alguns pontos. Derrapei 2 vezes e quase bati em uma árvore. Cerca de 1 quilômetro depois, parei só para respirar. Abri o porta-malas para ter certeza de que não havia esquecido meu carregador. Foi quando eu vi 4 manchas pretas na parte interna da tampa do porta-malas. Grossas, oleosas, mais ou menos da largura de um dedo. Sem cheiro, sem forma reconhecível. Logo ali. Bati o porta-malas com força, entrei no carro e não parei até chegar ao asfalto e conseguir um único sinal de celular. Tentei encontrar aquela cabana novamente, mas não consegui. Terry parou de aparecer no trabalho algumas semanas depois. Nunca mais respondeu a nenhuma mensagem. E eu, desde então, ainda não consegui dormir confortavelmente. Meu nome é Dana. Eu tinha 28 anos naquele verão. Aquele em que meu irmão Casey me convenceu a dar uma pausa em tudo e alugar uma cabana com ele e alguns amigos. Ele vendeu isso como um botão de reinicialização. Sem telefones, sem pessoas, apenas a floresta. Uma quantidade ridícula de cerveja e um pouco de paz de verdade. Eu tinha acabado de largar um emprego horrível e saído de um término que parecia mais uma coisa que eu estava apagando lentamente do que abandonando. Então, quando ele disse, vamos desaparecer por um tempo, eu disse sim, sem pensar muito sobre que tipo de desaparecimento ele queria dizer. Casey encontrou a cabana neste site de aluguel que parecia quebrado. Uma dessas páginas suspeitas onde metade dos links estão quebrados e as fotos carregam como se você estivesse usando uma conexão de escada. O lugar era chamado Hollow Creek Lodge. Nunca tinha ouvido falar disso. Quando perguntei onde era, ele simplesmente disse que ficava depois de Larkspur Ridge, em algum lugar perto da divisa do estado. Meio remoto. A última parte foi uma forma leve de falar. As fotos mostravam uma cabana de madeira cercada por árvores tão densas que não era possível dizer de que direção a luz vinha. Tinha uma varanda envolvente, nenhum vizinho visível e avaliações que pareciam pessoas tentando escrever o mínimo possível. Coisas como muito tranquilo ou ótimo se você gosta de isolamento. Nem mesmo uma classificação por estrelas, apenas vibrações estranhas e imprecisão. Éramos 5. Eu, Casey, sua namorada Mel e 2 de nossos amigos de faculdade, Sean e Drew. Fazia tempo que não saíamos juntos assim, então parecia um reencontro, / retiro terapêutico. Nós nos dividimos em 2 carros para dirigir e Casey liderou o caminho. Eu fui com ele e Mel, e quanto mais dirigíamos, mais a estrada parecia a saída de um guia de sobrevivência. Apenas uma fina faixa de cascalho serpenteando por entre quilômetros de árvores, ficando mais estreita a cada 20 minutos. Em determinado momento, galhos batiam no para-brisa e Mel, olhando pela janela, disse: "Este não parece um lugar onde as pessoas deveriam morar." Ela disse isso baixinho, mas eu entendi. Acho que ela quis dizer em voz alta e depois decidiu não fazê-lo. A cabana, quando finalmente a vimos, parecia mais velha do que nas fotos. 2 andares, madeira escura, que em alguns lugares estava quase preta. A varanda cedia um pouco no meio. Um balanço pendia de correntes enferrujadas, mas mal se movia, mesmo com a brisa. Lá dentro cheirava como a gaveta debaixo de uma garagem velha. Madeira metálica, molhada e algo levemente azedo, como um mofo que nunca secou completamente. Os móveis eram pesados, feitos à mão e instáveis. Nada combinava. Não havia sinal de celular nem Wi-Fi.
A cozinha tinha um pequeno rádio de pilhas, mas ele só nos dava estática, como se a montanha inteira estivesse isolada do resto do mundo. Aquela primeira noite foi honestamente ótima. Drew passou alguns comestíveis, Casey preparou algumas caixas de cerveja e todos nós nos sentamos ao redor da fogueira no quintal. As estrelas eram ridículas, mais do que eu já tinha visto. O tipo de céu que faz você se sentir como se seu telefone estivesse sempre mentindo para você. Contamos histórias e piadas até tarde. Sean mencionou lendas dos Apalaches, coisas como andarilhos da pele e espíritos mimetizadores. Lembro-me dele dizendo: "Você não pode assobiar aqui à noite." Então, ele assobiou, só para provar um ponto. Drew imediatamente contou uma história que leu online sobre caminhantes desaparecendo nessas montanhas sem deixar vestígios, e como algumas pessoas acham que as florestas guardam o que elas gostam. Nós rimos, mas notei que Mel continuava olhando para a árvore. Não que ele estivesse com medo, mas sim verificando se nada havia se movido. Fui para a cama por volta de 2h30. Meu quarto ficava no andar de cima, com um teto inclinado e uma janela empoeirada que dava para os fundos da cabana. Estava muito quieto, agressivamente silencioso. Nenhum inseto, nenhum vento. Apenas um silêncio tão denso que parecia pressão nos meus ouvidos. Por volta das 4, eu me levantei de um pulo. Eu tinha ouvido algo, não um sonho, um som real. Um passo lento e pesado na escada. Fiquei ali sentada, prendendo a respiração, esperando ouvir novamente. Nada. Apenas aquele passo deliberado. Pensei em acordar o Casey, mas então imaginei ele revirando os olhos e dizendo: "É uma casa velha, Dana. Relaxa." Então não me mexi. Fiquei embaixo do cobertor, com o coração batendo forte, até a luz começar a entrar pela janela. No café da manhã, Mel disse que seu telefone havia sumido. Ela o deixou carregando na mesa de centro. Todos nós procuramos, mas ele simplesmente desapareceu. Não estava perdido. Havia desaparecido. Verifiquei minhas coisas e percebi que uma das minhas meias também estava faltando. Apenas uma. Parecia bobagem mencionar isso, mas mencionei. Sean riu e disse: "Talvez a cabana tenha fetiche por pés." Mas depois ele percebeu que seu relógio havia sumido. E ele nunca tirava, nem para dormir. Naquela tarde decidimos fazer uma caminhada. Imaginamos que um pouco de ar fresco e movimento poderia ajudar a afastar a estranheza. O problema era que não havia trilhas marcadas, nenhuma placa, nenhuma direção, apenas árvores em todas as direções. Então, saímos e caminhamos. Cerca de 1 hora depois, encontramos uma velha caminhonete enferrujada, meio afundada na terra e coberta de trepadeiras. Nenhuma estrada levava até lá, nenhum caminho. As janelas foram quebradas por dentro. As portas estavam trancadas. Drew tirou algumas fotos. Sean disse: "Deveremos voltar antes que escureça." E pela primeira vez, ninguém discutiu. A caminhada de volta demorou mais. As árvores pareciam mais próximas, como se tivessem se inclinado um pouco desde que passamos. Mel não disse nada, mas continuava esfregando os braços como se estivesse com frio, mesmo sendo julho. Naquela noite, acordei novamente. Som diferente dessa vez. Não eram passos, eram arranhões debaixo da cama. Começou fraco, depois passou a arrastar lentamente pelo assoalho, como se algo estivesse testando a superfície. Fiquei congelada, todos os músculos tensos. Eu não conseguia nem gritar. Quando finalmente parou, esperei mais 10 minutos e então me inclinei com minha lanterna. Nada, apenas poeira e alguns fiapos. Mas juro por Deus que eu tinha ouvido. Não dormi depois disso. Na manhã seguinte,
Drew havia sumido. Suas botas estavam faltando. A cama dele não parecia usada. O casaco ainda estava pendurado na cadeira, o que não fazia sentido se ele tivesse saído. Nós procuramos e gritamos para as árvores. Nenhuma resposta. Sean encontrou uma trilha atrás da cabana, pegadas de botas, um conjunto, em direção à floresta. Elas simplesmente pararam. Não desbotaram, não foram levadas pela água, apenas pararam em um pedaço de grama, como se tivessem sido tiradas da terra. Casey tentou pedir ajuda. O telefone dele, ainda inútil, não tinha nenhuma barra, mas ele ligou mesmo assim. Tocou 2 vezes e depois, silêncio. Nós discutimos sobre o que fazer em seguida. Ninguém queria se separar. Não mais. Casey disse que todos nós iríamos buscar ajuda pela manhã. Ele nos fez jurar que não sairíamos da cabana sozinhos. Naquela noite, barricamos todas as portas, colocamos cadeiras e estantes em frente às janelas. Não falei muito. Às 3 da manhã, a energia elétrica acabou. Apagão total. Sem luzes, sem zumbido na geladeira, sem estática no rádio. Apenas silêncio. Tão denso que eu conseguia ouvir o ar passando pelo meu nariz. Espiei por um canto da cortina. Havia alguém ao lado do SUV. Era Drew, ou algo parecido com ele. Descalço, sem camisa, pele pálida. Seus braços estavam muito baixos e sua cabeça estava inclinada em um ângulo estranho, como se seu pescoço tivesse escorregado. Então ele acenou. Mas não era uma onda de verdade. Era lenta, insegura, como se ele estivesse praticando, aprendendo. Caí no chão e não me mexi. A manhã chegou. Saímos e descobrimos que a estrada não existia mais. Apenas árvores, como se nunca tivéssemos dirigido até lá. A floresta engoliu. Sean entrou em pânico e disse que estava farto. Pegou uma sacola e saiu correndo. Nós o perseguimos, mas não conseguimos alcançá-lo. Ele desapareceu na floresta. Horas depois, encontramos parte do moletom dele, rasgado, pendurado em um galho. Foi isso. De volta à cabana, todas as nossas coisas haviam desaparecido. Bolsas, celulares e até nossas chaves. O lugar tinha sido destruído. Só restava uma coisa. O telefone de Drew estava no balcão. Um vídeo. Ele estava escondido atrás de uma árvore, sussurrando, tremendo como se estivesse congelando. Eles não são pessoas. Não entre na floresta. Eles copiam você. Eles tiram o seu rosto. Eles então ficam estáticos. Naquela noite, não dormimos. Figuras chegaram às janelas. Eles não bateram, apenas ficaram olhando. Rostos inexpressivos, bocas abertas. Mel agarrou meu braço com tanta força que suas unhas deixaram marcas. Casey sussurrou: "Esse é o Sean." Mas não era. O rosto lá fora se moveu errado. Sorriu como se tivesse que descobrir como. Quando o sol nasceu, eles tinham ido embora. Nenhuma prova, nenhum sinal de que estiveram lá. Nós fomos embora. Não fiz as malas. Apenas escolhi uma direção e caminhei. Por fim, chegamos a uma estrada. Um caminhão parou. O motorista nos olhou e disse que estávamos em algum lugar perto de Bellwater Hollow. Quando mencionamos o Hollow Creek Lodge, ele franziu a testa e disse: "Não há nada por ali, apenas bosques." Entramos e não olhamos para trás. Não vejo Casey nem Mel desde que me mudei para o outro lado do país. Mudou tudo. Alguns verões atrás, acho que foi por volta de julho de 2021, acabei aceitando um trabalho temporário por meio de um amigo meu. Meu amigo Chris
disse que seu tio precisava de ajuda para consertar uma cabana nos Montes Apalaches. Eu não conheci o cara, nunca o encontrei pessoalmente, mas Chris o descreveu como um pouco excêntrico, porém muito rico. E honestamente isso foi o suficiente para me fisgar. Eu estava falido, desempregado e com um aluguel atrasado. Se algum cara recluso das montanhas quisesse me pagar em dinheiro para balançar um martelo por uma semana, eu não estava fazendo muitas perguntas. O plano era encontrá-lo nesse antigo posto de gasolina bem depois de Knoxville, no meio do nada, sem sinal de GPS. Coloquei um monte de coisas básicas na minha mochila. Botas de trabalho, lanterna, saco de dormir, um pouco de comida e pilhas extras. Imaginei que seria uma semana de aranhas, tábuas quebradas e talvez alguns guaxinins tentando roubar meus lanches. Eu não estava preparado para o que realmente aconteceu. Cheguei ao posto de gasolina e esperei talvez 15 minutos antes que um Suburban velho chegasse atrás de mim. Parecia que tinha vivido 3 vidas separadas e perdido alguns membros em cada uma delas. Uma das portas não combinava com as demais e havia arranhões profundos no capô, como se ele tivesse tentado passar por um matagal de espinhos. No banco de trás estavam 2 cachorros, pretos, enormes e imóveis. Quero dizer, imóveis como estátuas. Nem ofegavam. Roger. Aquele era o tio do Chris. Saiu. Não sorriu. Não apertou minha mão. Apenas acenou com a cabeça e disse: "Siga-me." E voltou. Então nós dirigimos. E eu quero dizer, dirigimos mesmo. No começo eram estradas normais, depois cascalho, depois terra batida. Cada curva parecia igual. As árvores estavam tão próximas que parecia que estávamos abrindo um túnel através delas. Parei de verificar as horas depois da 2ª hora. Sem sinal de celular, sem pontos de referência, apenas florestas sem fim. Por fim, chegamos a uma clareira, que nem parecia real. A cabana estava bem no centro, como se alguém a tivesse jogado do céu e esquecido de desempacotá-la. O telhado estava meio coberto com uma lona rasgada. Um dos postes da varanda estava quebrado e pendurado. A coisa toda se inclinava levemente, como se tivesse artrite. Não havia nada ali que dissesse que era aconchegante ou habitável. Entramos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Madeira molhada, mofo e algo afiado, como o pelo de animal enchartado e deixado para apodrecer. Roger me orientou sem dizer muita coisa. O quarto que ele me deu era quase um armário, sem janela, apenas um colchão afundado no meio e um suporte de metal enferrujado com um balde embaixo. Fiquei olhando, confuso. E Roger apenas disse: "Se precisar de alguma coisa, peça uma vez." Então apontou para a sala de estar e acrescentou: "Os banheiros são por ali. Não toque no rádio." Essa foi a primeira e única vez que ele mencionou o rádio. Era enorme, antigo, provavelmente mais velho que ele. Grandes botões de metal, antena grossa presa à janela com um fio desfiado. Parecia algo que a Marinha usaria para convocar ataques aéreos nos anos 60. Lembro-me de pensar que nem parecia estar conectado. Começamos a trabalhar na manhã seguinte. Coisas típicas no começo. Retirando tábuas empenadas do piso, limpando arbustos, derrubando vigas podres. Roger não falava muito. O que ele fazia era observar bastante a floresta. Ele parava o que quer que estivesse fazendo, literalmente no meio de um golpe com o martelo, e apenas olhava para além das árvores. Não de forma casual e agradável. Ele apertava os olhos, quase como se estivesse tentando focar em algo se movendo entre os troncos. Na primeira vez que notei, ignorei.
Na segunda, perguntei: "Você viu alguma coisa?" Ele não olhou para mim e apenas disse: "Nada que vale a pena nomear." Isso ficou comigo. Tentei ignorar, mas toda vez que ele fazia isso eu sentia um aperto no peito, como se talvez ele não estivesse apenas sendo enigmático, talvez ele estivesse realmente assustado. Na terceira noite, algo me acordou. Um ruído áspero e rítmico. Estava vindo de trás da parede onde meu colchão estava encostado. Leve, mas firme, como garras batendo na parede de gesso num loop lento. Não frenético, apenas deliberado. Fiquei ali deitado por quase 1 hora ouvindo. Nunca acelerou, nunca parou. Então, de repente, silêncio. Esperei que Roger dissesse alguma coisa pela manhã. Ele não disse. Estava na varanda, com um dos cachorros aos pés, olhando novamente para a floresta. Só havia 2 cachorros quando chegamos lá. Eu apontei. Um dos seus cães saiu correndo. Roger balançou a cabeça. Não, ele disse seco. Não é bem assim. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto. Não havia uma trava de verdade, mas arrastei o suporte para a frente, só por precaução. A ausência de janelas significava que eu não tinha ideia do que havia lá fora, o que de alguma forma era melhor. Por volta da meia-noite, eu ouvi passos. Não fora da cabana, mas no convés. Eram pesados e lentos, não movimento rápido e leve de um guaxinim ou algo assim. Espaçados e deliberados. Depois veio o som de algo que se arrastava pela parede externa, deslizando pela madeira, bem onde minha cabeça estava. Parou. Uma batida. Depois mais batidas, perfeitamente espaçadas. Eu não me mexi, nem respirava. Fiquei sentado ali, até o sol nascer. Na manhã seguinte, Roger parecia que também não tinha dormido, sem cumprimentos. Apenas me entregou um pedaço de giz branco. "Marque sua porta esta noite", ele disse. "Uma linha. Se mudar, me acorde." Perguntei o que ele queria dizer com "se mudar". Ele não respondeu. Naquela quinta noite, ainda me lembro de cada segundo. Por volta das 2 da manhã, ouvi algo cair no convés. Não um baque, mas como um arrastar, como se alguém tivesse jogado um corpo e começado a puxá-lo em direção à casa. Os cães rosnaram, um latiu. Depois ouvi um grito agudo, violento, que desapareceu num piscar de olhos, como se alguém tivesse arrancado o som do ar. Silêncio. Não silencioso, silêncio, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Deslizei para fora da cama e engatinhei até a porta, com o ouvido encostado na madeira. Algo estava se movendo dentro da cabana. Eu podia ouvir passos molhados, sem sapatos, apenas pele nua batendo contra as tábuas, e eles estavam vindo na direção do meu quarto. Recuei e sentei contra a parede mais distante. Então ouvi sussurros, mas não do corredor. Estavam vindo de trás da parede novamente. Não era inglês, apenas sons baixos e arrastados, como se alguém estivesse tentando falar através da água. Então mudou. Quase disse meu nome. Faltou só uma sílaba. De manhã, Roger já estava lá fora, com as mãos sujas de terra e a espingarda nas costas. Perguntei: "O que aconteceu ontem à noite?" Ele olhou através de mim. Chegou mais perto. Então me disse para pegar o quadriciclo e desaparecer pelo resto do dia. Perguntei onde ele iria. "Resolver alguma coisa", ele disse. Perguntei o que estava acontecendo. O que havia lá fora? Ele respondeu: "É mais antigo que esta floresta. Mais antigo que o inglês. Você não olha para ela. Você não escuta. Você sobrevive a ela." Saí. Cavalguei até encontrar um riacho. Desliguei o motor e fiquei sentado lá o dia todo. Voltei depois de escurecer.
As luzes da cabana estavam acesas. A varanda estava vazia. A espingarda sumiu. Roger sumiu. O rádio chiava, estático, como se não tivesse parado de tocar desde que eu saí. Esperei a noite toda. Ele não voltou. Na última noite, me tranquei no quarto novamente. Desenhei a marca de giz, sentei no chão e tentei respirar devagar. Às 2h11, a energia caiu. Sem sinal, sem aviso. Então a maçaneta se moveu. Passos novamente, descalços, molhados, desta vez dentro do quarto. Então, uma batida. Eu parei. Mais 5. Prendi a respiração. O sussurro voltou, direto para a porta desta vez. Mais suave, mais próximo, como se alguém estivesse respirando pelas frestas. Então, disse meu nome novamente. Não truncado desta vez. Perfeito, na minha própria voz. Eu não me lembro de ter desmaiado. Acordei por volta do amanhecer. A porta estava aberta. A linha de giz havia desaparecido. O chão estava molhado. O travesseiro cheirava a terra. Roger ali estava sumido. Arrumei tudo o que pude carregar e andei até ter sinal. Liguei para o Chris. Pedi para ele me buscar no mesmo posto de gasolina. Nunca mais voltei. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.